A história do cristianismo primitivo é uma das mais fascinantes áreas da arqueologia. Descobrir como viviam os primeiros seguidores de Jesus Cristo e seus apóstolos, o que criam e como se comportavam frente à perseguição que sofriam é realmente um grande estímulo acadêmico e, por que não dizer, espiritual. As famosas catacumbas de Roma são um especial elemento de estudo para a compreensão deste cristianismo primitivo. Muitas importantes revelações nos vêm deste tipo de construção que serviu por anos de sepulcro para os cristãos daquela época, muitos dos quais morreram mártires, isto é, entregaram sua vida por amor daquilo que criam, uma atitude deveras ausente nos tempos em que vivemos. As catacumbas de Roma eram construídas em túneis subterrâneos que foram muito usados por cristãos, especialmente antes do Edito de Milão. Ainda hoje, algumas delas são abertas para turistas que visitam a Itália. Uma das catacumbas mais visitadas em todo o mundo é a de São Calixto, que fica na saída de Roma pela antiga Via Ápia. Ela ocupa uma área de 15 hectares de terreno e está estruturada em 5 andares que ficam embaixo da terra, numa profundidade de cerca de 20 metros. São mais de 20 quilômetros de corredores que levam aos diversos túmulos, onde descansaram corpos de pessoas que viviam na época dos apóstolos ou no período imediatamente posterior ao seu falecimento. A primeira e mais forte impressão é que as catacumbas nos contam a história de uma igreja mártir. Foram muitos os que deram a vida por amor a Cristo e as catacumbas conservam o seu testemunho. Além disso, as catacumbas de Roma também oferecem pistas importantes sobre a vida da igreja primitiva. Quais seriam as suas crenças? Como era o modo que interpretavam a Sagrada Escritura e, principalmente, a forma gradual como ideias não bíblicas começaram, infelizmente, a invadir o arraial do cristianismo. É difícil traçar a origem da palavra catacumba. Algumas fontes dizem que ela se origina do grego katá, que significa segundo ou embaixo de, mas a palavra kombê, que quer dizer escavação. Eram, enfim, corredores subterrâneos, aonde os cristãos primitivos sepultavam seus entes queridos. Durante o reinado de Augusto, Roma cresceu exponencialmente. Dizia-se que a sua glória foi ter achado uma Roma de tijolos e a deixado uma Roma de mármore. Em muitos lugares, houve a exploração de pedreiras que circundavam a cidade para a extração do material necessário às obras públicas. Daí surgem 2 hipóteses para as primeiras catacumbas. A primeira hipótese seria de que cristãos aproveitavam veios subterrâneos deixados pelos mineradores romanos e adaptaram as suas catacumbas. Esta ideia, no entanto, está hoje bastante questionada, desde que estudos arqueológicos mais abalizados demonstraram que aquelas cavidades não seriam fonte de material qualquer aproveitável em construção e que a estrutura das catacumbas não parecia adaptada, mas edificada para aquele fim. Então surgiu uma segunda hipótese, hoje mais bem aceita. Esta sustenta que as catacumbas foram construídas pelos cristãos a partir do final do primeiro século e meados do segundo. No referido período de crescimento urbano e demográfico da cidade de Roma, estaria previsto um problema de espaço nos poucos cemitérios da região. Então tornou-se costume daqueles patrícios cremar os seus mortos e conservar as suas cinzas em urnas de pequeno porte, como esta que você vê em seu vídeo. Alguns potes, conforme você pode ver nestes desenhos, tinham placas ornamentais com dizeres de identificação ou elogio ao dono das cinzas ali depositadas. As urnas comumente poderiam ficar sobre pilastras de pedras ornadas para este fim, localizadas com poucas exceções fora das cidades em jardins particulares ou jazigos coletivos chamados de columbaria ou columbarium no singular, porque tinham a forma arquitetônica parecida com a dos pombais. Esses antigos desenhos e fotografias de Albert Kuhn, publicados em 1913, nos dão uma noção de como era originalmente o interior de um columbarium. O prédio consistia, como você pode ver nas paredes, com grandes câmeras subterrâneas, onde as urnas com restos de cremação eram colocadas em pequenas cavidades chamadas nichos, que, por sua vez, usualmente eram marcadas com placas memoriais e esculturas do falecido. Alguns monumentos fúnebres eram marcados com as iniciais DM, que eram a abreviatura para a expressão latina Dies Manibus, ou de Manis, que quer dizer dedicado aos deuses Manis. Curiosamente, os romanos ainda mantinham uma outra crença anterior ao período etrusco,
no qual as almas de seus antepassados e falecidos queridos se transformavam em deuses ou espíritos menores que eles chamavam de manes. Logo, esses manes deveriam ser homenageados para proteger e não assombrar a casa dos vivos. Os manes, assim pensavam os romanos, estariam espiritualmente relacionados com os genii, que deram origem à palavra e à ideia de gênio, gênio bom, gênio mau, e também aos de penates, que por sua vez deu origem à crença das almas penadas, uma crença que infelizmente também acabou contaminando a filosofia cristã, que erroneamente se desprendeu da Bíblia para seguir os ensinos romanos. Bem, vamos voltar a falar um pouco das columbária, pois elas nos ajudam a entender melhor a arquitetura das catacumbas cristãs. Esta é a necrópolis de Porta Romana, escavada pela primeira vez pelo arqueólogo italiano Pietro Ercole Visconti, em 1855. Ela possuía originalmente algo em torno de 60 túmulos e fora construída entre 150 e 300 d.C. Os antigos nichos estão visíveis e muito bem preservados em todos os cantos internos do edifício. Os romanos mantinham um ritual sistemático de cuidar dos seus mortos. Primeiro, os familiares fechavam os olhos do falecido enquanto chamavam o seu nome. Em seguida, o corpo era levado e uma moeda era colocada na sua boca, na boca do falecido. Também o corpo era lavado. A moeda colocada ali junto com o falecido era para pagar Caronte, o barqueiro que, segundo a crença popular romana, transportava as almas dos mortos até os portais do mundo subterrâneo. O estatuto social também era um fator importante no funeral romano. Os mortos eram postos em exposição, como se fosse o atual velório, e o tempo dessa exposição dependia da posição do falecido, daquele cargo que ele tinha na sociedade. Os membros da alta classe, como a nobreza, eram habitualmente postos em exposição até por uma semana inteira, dando oportunidade a que muitos pudessem vir e lamentar ou até prestar os seus últimos respeitos ao falecido. Os membros da classe baixa da sociedade, por sua vez, eram habitualmente cremados depois de só um dia de exposição. Depois da dita exposição, seguia-se uma procissão funerária. Os funerais romanos eram tipicamente feitos de noite para evitar grandes aglomerações de pessoas e para desencorajar multidões de lamentos excessivos que, no caso de figuras políticas influentes, poderia levar a uma séria confusão de Estado. Músicos contratados lideravam a procissão, seguidos pelos familiares, dos amigos e também de outras pessoas ali conhecidas que levavam esculturas, máscaras e também objetos de cera, representando membros que já haviam falecido. Ah, e tem uma coisa mais. Você sabia que trupes de mímicos também eram contratadas para animar os funerais? É isso mesmo. O papel do morto era representado por alguns tipos de artistas que tinham um mímico que dava a oportunidade de personificar o morto, provavelmente para aplacar o espírito de outros ancestrais ou para levantar o astral daqueles que estavam enlutados. Para isto, ele usava as roupas do falecido, uma máscara mortuária representando o rosto daquele que havia morrido e insígnias do seu ofício. À medida que o cortejo, então, andava com o cadáver, se deslocava da casa até a pira funerária, o animador, então, ia cercado por outros mímicos que faziam palhaçadas, cantavam músicas e iam caminhando pela estrada, seguindo todo o funeral. Um ritual bastante estranho, não é mesmo? A procissão acabava no fim da cidade, onde se situavam os cemitérios, também chamados de necrópolis. Ali, uma pira ou fogueira para cremação era construída. Enquanto o fogo ardia, gritos de guerra eram dados em honra ao falecido. Depois do fogo se extinguir, um dos membros da família, habitualmente mãe ou a mulher do morto, reunia as cinzas e as colocava numa urna funerária que mostramos anteriormente, aquele tipo de urna que ali você pôde ver. Os romanos acreditavam que um enterro digno era essencial para uma boa passagem desta vida até a vida por vir, e por isso havia muita preocupação quanto a esta questão fúnebre. Por isto, muitos cristãos se filiavam a sociedades funerárias, chamadas de collégia, para assegurarem para si e para os seus familiares o enterro digno.
Eles pagavam até cotas mensais que seriam usadas para cobrir os custos do seu funeral e também dos outros membros de sua família. Os membros do colégio tinham a garantia de um lugar no columbarium. Já os que morriam nas mãos da justiça ou cometiam suicídio não tinham direito aos ritos usuais de cremação. Aquelas classes mais baixas, como alguns tipos de escravo ou gente miseravelmente pobre, também não tinham como pagar as honras de uma pira fúnebre, então tinham os seus corpos lançados em poços de areia, onde eram deixados para putrefazer. Segundo o escritor romano Quintus Horácios Flaccus, que escreveu suas sátiras por volta do 1º século a.C., muitos desses poços foram cobertos no reinado de Augusto por causa das constantes reclamações quanto ao seu mau cheiro. E imagine como cheiravam mal. Afinal, esses poços eram construídos fora das cidades justamente para evitar esse incômodo. Mas nem por isso o problema parecia estar resolvido. Já os cristãos, herdando dos judeus o cuidado pelo corpo do defunto, evitavam as cremações. Contudo, por serem considerados foras da lei, eles não tinham direito a terem sepultamentos próprios ou serem sepultados em cemitérios judaicos. Além disto, a crença na ressurreição corpórea criou um temor de que, caso o corpo fosse destruído, eles não poderiam ter a chance de participar da ressurreição final. Por isso, construíram as suas primeiras catacumbas. Não se sabe ao certo como iniciou-se a construção das catacumbas cristãs. Entre a vasta quantidade de túneis subterrâneos hoje conhecidos em Roma, uns 60 são atribuídos a nomes próprios de santos católicos, como Santo Inês, São Calixto, mas a maioria, é claro, são nomes dados tardiamente. Apenas uns poucos parecem conservar o nome original da localidade aonde havia sido estabelecido. É o caso da catacumba Ad Ursum Piletum e Ad Sextum Philippi. Outras ainda parecem conservar o nome do proprietário do terreno aonde elas foram escavadas, ou quem sabe o nome do seu fundador, ou ainda quem a ampliou, e talvez aí esteja a pista de alguma parte ou de alguma razão de suas origens. As catacumbas só puderam ser escavadas de maneira legal porque os proprietários originais das terras onde elas foram perfuradas assim o permitiram. Logo, entende-se que eram convertidos ao cristianismo os donos das catacumbas ou, no mínimo, simpatizantes do movimento. As matronas romanas, muitas delas convertidas, certamente deram um exemplo de generosidade, oferecendo suas próprias terras para as catacumbas. A favor disto, temos o testemunho arqueológico de numerosos nomes dados às catacumbas que eram, ao mesmo tempo, mulheres ligadas à corte romana. Por exemplo, Priscila, que virou Santa Priscila, era mãe do senador Pudens e, da mesma maneira, ela também tem a sua sepultura ali. Alguns pensam que Flávia Domitila seria a pioneira desse costume. Os seus dados biográficos são esparsos e muito lendários, mas alguns historiadores dizem que ela era sobrinha de Vespasiano, enquanto outros afirmam que era sua neta. O seu marido, Titus Flavius Clemente, era filho de Titus Flavius Sabino, irmão mais velho de Vespasiano, e, portanto, sobrinho do falecido imperador. Os dois filhos de Clemente e Domitila foram educados por Quintiliano e estavam sendo secretamente preparados para assumir o império no lugar de Domiciano. Mas, segundo o historiador romano Suetônio, ambos foram executados pelo imperador quando descobriu que eles haviam se convertido à superstição oriental, o que bem pode ser o cristianismo, o judaísmo ou ainda ambos, se entendermos que talvez para muitos daquela época não fosse clara a distinção entre cristãos e judeus. Pois bem, todos eles foram acusados de ateísmo pelo fato de não acreditarem nos deuses do paganismo romano. Incrível, não é? Cristãos genuínos mortos sob a acusação de serem ateus. Segundo a versão de Eusébio de Cesareia, um historiador cristão do IV século depois de Cristo, Domitila não foi morta como seus parentes, mas foi banida para a ilha de Pandatária. E sua propriedade, conforme a tese defendida por alguns, foi possivelmente a primeira usada por cristãos para construir as catacumbas. Seria bom a esta altura esclarecer que os primeiros cristãos não usavam o termo catacumba para referir-se ao local onde colocavam seus mortos. Alguns acreditam que eram os romanos que davam este nome à localidade da Via Ápia, onde havia a extração de blocos de tufo. Somente mais tarde, o termo foi aplicado ao cemitério cristão. Aliás,
É curioso notar que foram os cristãos primitivos que, na busca de um lugar adequado para o sepultamento dos seus mortos, deram ao recinto fúnebre o nome de cemitério. Agora veja que interessante. A palavra cemitério vem do latim tardio coemiterium, que significa literalmente dormitório. Agora é raciocínio. Por que os cristãos primitivos dariam o nome de dormitório ao local onde os seus mortos eram colocados, ao invés de usar a palavra necrópolis, tão conhecida por todos? A resposta parece ser simples. Necrópolis era um nome que se identificava com a crença pagã de que as almas dos mortos continuavam vivas e penadas após o falecimento do corpo. Já a palavra cemitério ou dormitório evocava mais de perto a crença bíblica de que os mortos não estão conscientes, como comumente se crê, mas antes numa espécie de sono que os mantém como que adormecidos, até a ressurreição final, que se dará apenas por volta da segunda vinda de Cristo à Terra. Pela sua colocação em filas sobrepostas umas sobre as outras, as sepulturas davam realmente a impressão de ser um vasto dormitório. Os cristãos queriam afirmar, desta forma, a sua própria fé na ressurreição dos corpos e no dormício, isto é, no sono das almas. Mas hoje, infelizmente, este antigo conceito foi trocado por crenças platônicas, que insistem em dizer que a alma é imortal e, portanto, pode assombrar ou ser atormentada, ou mesmo, quem sabe, estar no céu, intercedendo por aqueles que ficaram vivos aqui na terra. Contudo, leia atentamente a sua Bíblia. Procure saber o que ela diz a respeito dos mortos e você descobrirá que esta ideia de imortalidade da alma não era a doutrina original dos cristãos e dos judeus da antiguidade, aqueles que produziram o livro sagrado. Mas voltemos a falar das catacumbas cristãs. Como já dissemos, elas eram formadas por galerias subterrâneas, parecendo verdadeiros labirintos de vastos quilômetros de extensão. Nas paredes havia filas de nichos retangulares, chamados de lóculos, de várias dimensões. Eles podiam conter um ou mais corpos. A sepultura dos primeiros cristãos era extremamente simples e pobre. Seus corpos eram envolvidos num lençol e depositados no local sem nenhum tipo de caixão. Os lóculos eram então fechados, em seguida com placas de mármore ou, na maioria dos casos, com telhas fixadas por argamassa. Sobre a telha ou sobre a placa de mármore, escrevia-se às vezes o nome do defunto com um símbolo cristão ou votos de paz. Com frequência, eram colocadas junto do sepulcro lamparinas de óleo ou pequenos vasos com perfume. Nós temos várias dessas lamparinas em museus espalhados pelo mundo inteiro que mostram como elas eram, e principalmente aquelas que eram encontradas nos túmulos. Note que elas tinham sempre inscrições gregas. Algumas são até detectáveis. Por exemplo, uma dessas lamparinas traz uma inscrição curiosa. Ela traz uma letra alfa, que seria a primeira letra do alfabeto grego, seguida de um ômega, que seria a última letra do alfabeto. Algumas vezes havia também a palavra írritus, que quer dizer peixe. Mas o que significaria esta antiga e estranha inscrição peixe numa lâmpada? Bom, o alfa e o ômega eram símbolos claros usados pelos cristãos para representar aqueles conceitos apocalípticos que se referiam a Cristo como o primeiro e o último. Aquele, como anunciou o apóstolo João, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Isto está em Apocalipse 22, verso 13. Quanto à palavra írtus, ou peixe, este era um dos símbolos cristãos que mais se repetia nas catacumbas. E, de acordo com uma teoria, esta palavra para peixe em grego írtus seria, na verdade, uma senha em forma de acróstico para identificar os cristãos. Na verdade, uma das mais antigas identificações da crença cristã a respeito do Filho de Deus. Írtus, que aqui aparece escrito em vermelho, evocaria os termos Iessus, Christos, Theos, ou Teu, Huios, Soter, cuja tradução seria Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Mas é nas inúmeras e variadas lápides que encontramos os mais interessantes elementos sobre este cristianismo primitivo. Segundo os escritores Benjamin Stott, autor do clássico As Catacumbas de Roma, e William Henry Whitfield, autor de outro clássico de mesmo título, as inscrições exploradas e catalogadas somariam cerca de 70 mil exemplares, número este que representa apenas uma pequena fração da vasta necrópolis de cristãos com seus estimados
4 milhões de sepulturas em mais de 800 quilômetros de galerias subterrâneas que não se limitavam apenas a Roma, mas também podiam ser encontradas em Saracusa, Alexandria, Nápoles e Paris. Nesta silenciosa cidade dos mortos, diz Stott, vemos-nos cercados por uma poderosa nuvem de testemunhas, uma multidão que ninguém pode contar, cujos nomes, desprezados na terra, estão escritos no livro da vida. Mas quem foram os mártires que ali estavam? O que as lápides nos revelam a seu respeito? Bem, não conhecemos o seu número exato. Os historiadores pensam que, dentre aqueles quase 4 milhões de sepultados, os que sofreram martírio somavam, certamente, alguns milhares. As atas dos mártires, produzidas nos séculos II e III, são alguns dos protocolos judiciários dos processos contra os cristãos. Elas nos trazem os casos de muitos mártires, mas não podemos tirar dali uma lista completa. Quanto, porém, ao que deles é dito nas lápides, surpreendemo-nos ao ver que a palavra paz é a que mais se repete em todos os epitáfios mais antigos. Veja esses 2 casos exemplares. O primeiro traz parcialmente o que sobrou do túmulo de uma certa jovem chamada Vicentina, que deduzimos ter sido mártir, pelos desenhos que ali acompanham a inscrição. Ali está escrito in pace, isto é, em paz. A seguir, temos outra lápide de uma certa Rufina, desta vez com uma inscrição grega que traz isolada a palavra eirene, que novamente significa paz. Mas talvez o mais curioso é que as catacumbas de Roma foram usadas desde o 2º até o 4º século depois de Cristo, quando então caíram no esquecimento. Nisto, é importante observar que elas têm em sua trajetória um acontecimento histórico que seria a pretensa conversão do imperador Constantino, que na verdade foi um verdadeiro divisor d'águas na história das catacumbas. Junto com a dita conversão do imperador, vieram o Edito de Milão, que determinou o fim da perseguição aos cristãos, e, algum tempo depois, a oficialização do cristianismo como a religião de Roma. Nesta nova fase de oficialização, as catacumbas continuaram servindo de cemitério para os cristãos, mas apenas para aqueles que tinham condições de pagar pelo privilégio de ter o seu corpo ou de algum ente querido sepultado com requintes entre os grandes mártires do passado. Embora não tenhamos tempo para tratar de pormenores aqui, é bom que se saiba que o que parecia ser uma vitória do cristianismo transformou-se na pior derrota da história da Igreja, pois esta perdeu em grande parte a sua identidade apostólica, tornando-se apenas um sincretismo das antigas religiões greco-romanas e religiões pagãs, como ainda usando também o seu poder para perseguir, na Idade Média, aqueles que se arriscavam a questionar os novos dogmas da Igreja. Pegue qualquer livro de história geral e verifique os anos sangrentos que se seguiram à hegemonia da nova fé cristã em Roma. Continuando, pois, o nosso raciocínio, se dividirmos e compararmos as epígrafes das catacumbas cristãs escritas antes e depois de Constantino, isto é, no período em que a igreja era perseguida e depois no período em que gozava paz e status imperial, veremos diferenças muito acentuadas entre o espírito dos que tinham liberdade e daqueles que deram sua vida por amor a Cristo. Vejamos alguns exemplos de epitáfios pré-constantinianos, ou seja, escritos na época em que mártires morreram testemunhando por sua fé. Um deles diz: aqui está Márcia, que se pôs em repouso num sono de paz. Outro, Lourenço, a seu amado filho, que sempre foi conduzido pelos anjos, vitorioso na paz e em Cristo. Mais um, sendo chamado, ele se foi em paz. E um último, Deus o deu, o tirou, bendito, que viveu em paz no consulado de... É claramente possível ver aqui as noções de morte como um sono ou um descanso e a repetição da palavra paz. E também, finalmente, o louvor e confiança em Deus expressos num clima de muita esperança, aliás, de uma impressionante esperança, pois os que escreveram estas palavras foram, lembremos, perseguidos e mortos. Agora, vejamos alguns epitáfios pós-constantinianos, isto é, da época em que a religião cristã se tornou estatal. Veja agora como eram os epitáfios pagãos. Viva para a presente hora, pois não temos certeza alguma quanto ao amanhã. Outro, eu, Procópia,
levanto minhas mãos contra Deus que me levou inocente. Ela viveu 20 anos. Próclus erigiu este. E mais um. Caius Július Maximus, 2 anos e 5 meses. Ó infortúnio, implacável, que te deleitas na morte cruel, por que me foi arrancado tão repentinamente aquele que se reclinava no meu colo? Esta pedra marca o seu túmulo. Eis sua mãe. Aonde estão as palavras de esperança e paz? Aonde está a obediência e o louvor a Deus? Se foram com a chegada dos novos tempos de bonança. Isso talvez não corresponda a todo o problema do sofrimento, mas nos oferece um bom elemento para refletir sobre a própria dinâmica do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Se sofrermos demais, não suportaremos, mas se sofrermos de menos, jamais saberemos quão mal é o mal e não desejaremos nos livrar dele. Por isto, talvez Deus até permita alguns problemas, alguns sofrimentos, para que almejemos o céu e lembremos-nos que esse mundo é passageiro e nossa vida aqui apenas um ensaio para a vida no porvir. E quanto a você? Está disposto a seguir a Deus em todo e qualquer momento, mesmo que seja num tempo de perseguição e não de bonança? Pense bem, pois como disse um profeta anônimo, provação vai, provação vem, para que se saiba afinal quem é quem. Que o mesmo espírito de fé, coragem e esperança que motivou os cristãos primitivos norteie hoje e sempre o cristianismo que há em todos nós. Chegamos ao final do programa, mas se quiser nos mandar um e-mail, escreva para evidências@novotempo.org.br. Na próxima semana voltaremos com mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada. Até lá. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a TV Novo Tempo.